Bom, gente, boa tarde, mais uma vez, né? Espero que todos estejam bem e vamos dar início à aula de hoje, né? Nossa aula propriamente dita, uma aula que vai ser um pouco mais específica do processo de construção das portas lógicas, né? Eu vou tentar gravar um vídeo de apoio depois com algumas medições para vocês verem um pouco do que a gente está falando, do que a gente vai falar na aula de hoje, certo? Então, vamos começar falando um pouco sobre o processo de construção de portas lógicas e algumas especificações em cima dessas portas, né? Algumas características técnicas dessas portas e alguns cuidados que precisam ser tomados quando a gente está trabalhando com uma coisa física, né? Com o mundo real. Bom, então deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí vocês me dizem quando... Opa, pronto. Estão vendo já minha tela? Sim. Opa, beleza. Show de bola. Bom, então vamos lá. Opa, aqui não. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir isso aqui usando o Office. Pronto. Vamos lá. Essa é a primeira parte da aula. E aí, mais uma vez, material cedido pelo professor Antônio Augusto. E aí, vamos lá. Bom, na aula de hoje a gente vai ver algumas características básicas, né, sobre os CIs digitais. Quando eu digo CIs digitais, são os CIs digitais de prateleira, né, são os CIs comerciais, os CIs que vocês fatalmente podem comprar sem muita complicação, né, são CIs comerciais, CIs que vocês vão achar tanto em lojas físicas como em lojas online. Outra coisa que a gente vai ver hoje é as características, o que é fan-in e fan-out, né, que são duas características associadas à porta lógica. Problemas de conexão, a gente vai falar um pouco, coletor aberto, tri-state, e entender um pouquinho, coisa muito pouco sobre imagem de ruído, eu vou falar ao longo da aula. Então, beleza, gente. O que é um circuito integrado? Né? Primeira coisa, eu já falei para vocês aqui, já mostrei alguns circuitos integrados, né? Logo nos primórdios, nas primeiras aulas, né? Mostrei algumas montagens, uma montagenzinha simples, que inclusive eu vou refazer para poder vocês terem noção a respeito de como é que é o processo de funcionamento de algumas portas lógicas. A gente vai revisar algumas coisinhas, vai ter uma coisa mais prática, mas, de modo geral, um circuito integrado nada mais é do que uma estrutura, né, que encapsula as nossas portas lógicas. Para o nosso caso aqui. Por quê? Porque o circuito integrado, de maneira geral, ele é uma estrutura que encapsula um circuito eletrônico. Esse circuito eletrônico ele pode ser tanto digital, né, tanto para implementações na eletrônica digital, como para implementações na eletrônica analógica. Não necessariamente esse circuito lógico, né, esse circuito digital, esse circuito eletrônico que está dentro de um circuito integrado, né, ele vai ser para aplicações únicas e exclusivas de circuitos lógicos, ou seja, não necessariamente você só vai ter circuitos integrados com portas lógicas dentro. Né. A gente hoje em dia existe, né, no mercado, circuitos integrados muito mais complexos, como, por exemplo, um circuito desse tipo aqui, né? Esse circuito aqui ele é um circuito muito mais complexo. Quando você vai fazer a escolha do processador do seu computador, né? Quando você diz, eu quero um processador para o meu computador, um processador novo, eu estou em dúvida entre escolher na tecnologia Intel
ou AMD, né? Hoje em dia existe essa briga entre esses dois grandes fabricantes, né, de processadores. No fim das contas, o que é aquele processador? Bom, aquele processador nada mais é do que um circuito integrado, né? Ele vai ser um chip onde lá dentro, uma estrutura desse tipo aqui, onde lá dentro, a gente não está vendo, mas lá dentro existe todo um circuito eletrônico miniaturizado que vai permitir com que aquele chip aplique a lógica que a gente projetou, né? E aí, como é que é esse processo de aplicar a lógica, né? Como é que ele funciona, né, no mundo real? Bom, o processo de implementação ou de aplicação desse circuito integrado em um circuito mais complexo, né, em algo maior, ele é feito através de uma interface. Que interface é essa? São esses pinos. Esses pinos nada mais são do que extensões do que a gente tem aqui dentro, né? Do que a gente tem aqui na parte principal do nosso circuito, que é o chip, né? Então, aqui dentro desse circuito integrado, a gente tem um chip. E esse chip é o que vai aplicar toda a eletrônica que foi projetada para ele aplicar, né? Então, aqui existem conexões. Essas conexões vão ser entradas e saídas que vão permitir com que aquele chip implemente a lógica desejada. Só que esse circuito integrado ele é muito pequeno. Então, a gente precisa ter um encapsulamento que vai permitir com que a gente tenha acesso a essas entradas e saídas. Além desse circuito ser muito pequeno, essas conexões elas são muito frágeis. Então, a partir desse encapsulamento e a partir desses pinos, a gente oferece uma resistência mecânica um pouco maior para que esse circuito possa ser aplicado em um outro circuito, para que a gente possa tirar esse chip, né, de uma placa, colocar em outra, ou para que a gente possa simplesmente instalar esse chip em uma placa, em um circuito que foi projetado, um circuito mais complexo e que usa esse conjunto de portas lógicas para resolver alguma coisinha lá do circuito, né? Então, quando a gente viu exemplos de circuitos lógicos, né, de configurações, de projetos de circuitos lógicos, na prática a gente tinha várias portas de diferentes características. Então, se a gente precisar utilizar portas do tipo NAND e portas do tipo AND num mesmo circuito, hoje a gente já sabe que a gente pode utilizar só portas do tipo NAND para funcionar como portas do tipo NAND e como portas do tipo AND, né? Se a gente pegar aqui, né, essa porta aqui, ó, e pegar essas duas entradas dela, juntar e aplicar o sinal que a gente quer, o que é que eu estou fazendo aqui, né? No fim das contas, o que foi que eu fiz? Eu estou utilizando isso aqui como um inversor. Então, se eu pegar essa saída aqui dessa porta, por exemplo, e ligar bem aqui, e agora eu dizer que isso aqui é a saída do meu circuito e isso aqui é a entrada do meu circuito, agora essas duas portas juntas vão funcionar como uma porta do tipo AND, né? Então, do jeito que está aqui, só com esse CI a gente consegue fazer algumas coisas. Mas é óbvio que esse CI sozinho tem algumas limitações. Se a gente quiser fazer uma lógica com portas ou exclusivo, com coisas nessa linha, a gente obrigatoriamente vai ter que ter algum outro CI. Então, se a gente precisa de dois CIs, esse aqui e outro CI qualquer, a gente já está montando um circuito um pouco mais complexo. Existem algumas características nesse processo de ligar a saída de uma porta à entrada de outra no mesmo CI e ligar a saída de uma porta à entrada de outra em um outro CI, né? Então, a gente vai observar algumas dessas características. Bom, a primeira coisa que é importante salientar, né? Esses CIs, esses circuitos integrados, eles são classificados de acordo com duas coisas básicas, né? Na verdade, uma delas se sobressai em relação à outra, que é a quantidade de portas lógicas que a gente tem dentro desse chip. A outra coisa é
o tipo de tecnologia que foi utilizado para a fabricação dela. Se foi TTL, se foi CMOS, a gente vai ver isso mais na frente. Mas uma das principais é a quantidade de portas lógicas. Vocês vão ver nessa disciplina que portas lógicas para a gente é o principal. Mas em outras disciplinas vocês vão ver que, na verdade, hoje ainda a gente vai ver que as portas lógicas elas são compostas por outro tipo de estrutura, que é uma estrutura um pouco mais simples do que uma porta lógica, mas que é a revolução, digamos assim, da eletrônica, não só digital, mas eu diria analógica também, que é o transistor. Quando o princípio quando o uso do silício, né, como material semicondutor foi aplicado, isso permitiu com que a gente mudasse, né, trocasse o que antes era feito utilizando válvulas, né, para o que hoje é feito utilizando transistores. Então, isso permitiu com que um computador que antes ocupava um bloco completo de um prédio, né? Se a gente pegar ali a nossa estrutura do CEAR, se você pegar, vamos dizer ali, o bloco KLM, né? Se você pegar uma daquelas laterais do bloco KLM toda, né, o comprimento todo, existiam computadores que ocupavam todas aquelas salas, um único computador, né, porque toda a sua estrutura era feita baseada em válvulas, né. Então, a lógica toda de funcionamento, a estrutura toda de funcionar, a complexidade do computador, ela tinha que lidar não só com a estrutura grande, mas com os problemas que uma estrutura muito grande acarreta, né? Custo, o consumo de energia, bom, tem uma porrada de coisa que influenciava no fato de você ter um computador, na complexidade de você ter um computador de grandes proporções. Com o uso do silício, isso tudo mudou, porque aquilo que antes ocupava um prédio, hoje, né, ocupava um bloco, um conjunto de salas de um prédio, hoje ocupa no máximo, assim, a quinazinha de uma mesa dessas de plástico, uma mesa dessas de bar. Você acaba de dividir assim em quatro, você bota seu computador assim na mesinha de bar, né? Então, hoje em dia a gente tem notebooks, hoje em dia a gente tem coisas até menores. Eu estava procurando aqui uma para tentar mostrar para vocês, são bem pequena. Ah, não achei não. Hoje em dia, a gente tem um computador que é do tamanho de um cartão de crédito. Entendeu? Assim, como assim um computador do tamanho de um cartão de crédito? Né, se você pegar uma Raspberry, né, uma Raspberry Pi, hoje em dia ela é uma solução completa. Né? Você instala o seu sistema operacional lá e ela tem exatamente o tamanho de um cartão de crédito. Eu estava procurando minha Raspberry aqui para tentar mostrar para vocês, mas ela não está fácil não. Então eu não vou parar aqui a aula agora para mostrar, mas eu tento ver se na próxima aula eu deixo ela fácil, que aí eu mostro para vocês. Mas, como eu estava dizendo, né, são estruturas relativamente pequenas, e essas estruturas são pequenas tudo por causa de um processo, né? O processo que a gente chama de integração. Esse processo de integração nada mais é do que você diminuir o tamanho do transistor, permitindo com que a quantidade de portas lógicas que a gente está colocando dentro de uma mesma área de um chip aumente. Então, quando a gente começou, quando o processo de integração começou, o que é que se podia fazer? A gente conseguia colocar dentro de um chip, dentro de um circuito integrado, menos de 12 portas. Então, ó, todos os circuitos integrados que a gente vai trabalhar nessa disciplina, eles estão nessa categoria aqui, ó. SSI, que é o Small Scale Integration, né, que é a integração de pequena escala. Essa integração foi a primeira que surgiu. Aí você pode perguntar, professor, quando é que esse negócio surgiu? Bom, esse negócio surgiu ali
por volta do final, meados da década de 60. Então, professor, os circuitos integrados que a gente está trabalhando, eles são antigos assim? Não vou dizer que eles são antigos da década de 60, mas eles são bem antigos. Quando eu digo bem antigos, é tipo 80, né, ali na faixa dos anos 80, 90. Os CIs que a gente está trabalhando, eles são dessa época. Os não já estão ultrapassados, não? Não necessariamente. Para o que a gente vai fazer, eles são mais do que suficientes. Né? A gente está trabalhando com circuitos integrados que tem 4 portas lógicas dentro. Só isso. Mas existem circuitos integrados mais complexos, que vão de 12 a 99 portas lógicas. Esses circuitos integrados, eles estão na escala MSI, né? Que é uma escala média de integração. Além dessa escala SSI e MSI, existem várias outras escalas, incluindo essa última aqui. Os processadores que estão nos computadores que vocês estão usando para acompanhar essa aula, incluindo os celulares, né, caso algum de vocês esteja acompanhando usando o celular, eles estão aqui dentro dessa escala. Você diz, caramba, é tão pequeno assim? É tão pequeno assim. A depender da complexidade do circuito que você está trabalhando, quando a gente fala de um processador, né, de um processador em sistemas computacionais, a gente hoje em dia já fala dessas 2 escalas aqui, talvez essas 3 escalas aqui, para ser mais pé no chão, essas 2 escalas aqui. Hoje em dia a gente já está trabalhando nessas 2 escalas aqui, em computador definitivamente, em celular fatalmente nessas 2 escalas aqui. Então, a quantidade de portas lógicas que você consegue colocar dentro do processador de um computador ou de um celular são, assim, é absurda a quantidade. Né? A gente tem muitas portas lógicas para lidar com toda a complexidade que esses dispositivos têm, certo? Aí, outra pergunta que não quer calar. Hoje, no CEAR, aqui, hoje, no Departamento de Engenharia Elétrica, a gente consegue produzir circuito integrado? Bom, vou ser bem pé no chão. Produzir circuito integrado, infelizmente, não é para todos. Você sair do projeto até a construção, até construir, ter o circuito na mão, é algo bem complexo. Não são todas as instituições, na verdade, eu acho que não tem nenhuma instituição onde você tenha produção em larga escala de um circuito integrado. Normalmente, a produção em larga escala de um circuito integrado é feita por uma fábrica, essas fábricas têm um nome, são as foundries, e existem poucas no mundo, não é um negócio assim, espalhado em tudo quanto é canto, não. Essas foundries, elas trabalham diretamente com o silício, né? Recebem o projeto das empresas e fazem a produção do circuito integrado, e assim, é de 1.000 para cima, de 10.000 unidades, assim, eles trabalham com uma quantidade de produção de unidades, assim, muito elevada. Mas hoje, no CA, se você quiser trabalhar em termos de projeto de circuitos integrados, em que escala a gente estaria posicionado? Vocês acham que hoje em dia, aqui no CA, a gente consegue fazer projetos? Percebam, né? Tem uma diferença entre fazer o projeto do circuito integrado e ter o circuito integrado em mãos. Né? Aqui, no Departamento de Engenharia Elétrica, nós temos mão de obra, né? O professor Antônio Augusto trabalha diretamente com isso, o professor Rafael também já trabalha com isso, e nós temos expertise no projeto de circuitos integrados dentro de uma escala, dessas aqui que eu estou falando aqui, de todas essas escalas aqui que eu estou falando, vocês acham que aqui no CEAR a gente está posicionado em que escala de integração? Dê um chute aí. E aí, gente? Algum chute?
Mandaram lá no site? Gente, vocês estão me ouvindo? Todo mundo dormiu aí enquanto eu estava dando a aula? Pessoal? Tô ouvindo, professor, tô ouvindo. Ah, pensei que eu estava falando aqui fazia meia hora e a, a internet tinha caído ou qualquer coisa do tipo. E aí, vocês acham que a gente está aqui em que escala aqui no CA, aqui em Engenharia Elétrica? É só chutar, pessoal. Diga assim, um desses aqui, ó, tem 6 aqui, vocês podem chutar qualquer um. Eu diria entre o VLSI e o LSI? Entre esses dois aqui, É. Isso, terceiro quarto. pronto, foi quase, ó, vocês pegaram na trave. A gente tem aqui, ó, orientações de trabalho de conclusão de curso. Teve um aluno, na verdade, teve 2 alunos que já trabalharam fazendo projetos nessa escala aqui, ó, LSI. Então, se vocês procurarem lá a gente tem trabalhos de conclusão de curso, lá na página, na própria página do CI, na própria página do CEAR, se vocês procurarem lá o banco de TCCs, né, todos os alunos que defenderam o TCC no curso de Engenharia Elétrica, né, eu acho que todos não, mas a gente tem já dados de uns 4 anos para cá, de alunos que defenderam, o TCC deles está lá, né, disponível para vocês baixarem e lerem o TCC deles, vocês vão ver, um deles é o de Elmo. Elmo eu me lembro de cabeça. Elmo fez o projeto de um LNA, né, um amplificador de baixo ruído. Ele fez um CI analógico dentro dessa escala aqui, LSI. E sabe o que foi mais interessante? Na época, existia um convênio entre a UFPB e uma empresa lá na França que mandava projetos para uma foundry e eles conseguiam juntar projetos de universidades para serem construídos, né, para serem aplicados. Então, Elmo conseguiu fazer o projeto, mas não só isso. Depois de, acho que uns 6 meses, ele conseguiu ter em mãos o CI que ele projetou. Né? Então, se vocês forem lá no laboratório RF Wild, que é o laboratório do professor Antônio Augusto, que também fica nas dependências do CA, né, vocês vão ver o resultado disso, né? Tá lá uma plaquinha bem bonitinha, com uma lupazinha, uma placa de demonstração com o CI que esse nosso aluno aqui projetou. Esse nosso aluno hoje, se eu não me engano, está na França, terminando o mestrado, não, no doutorado dele. Ele fez o mestrado com a gente. Então, assim, tem muita, assim, muita teoria, mas também tem uma parte prática muito interessante no processo de construção de circuitos integrados. Né? Tem todo um estudo associado à física de semicondutor, a uma porrada de coisa que aqui em circuitos lógicos a gente simplesmente negligencia. Né, porque são coisas assim de uma escala muito mais profunda dentro do projeto dos circuitos. Então, a gente vai só dar uma pincelada assim, bem na superfície aqui. Certo. Então, o que é que a gente tem, né? Qual é a outra característica interessante dos CIs digitais, né? Eles podem ser classificados de acordo com o principal tipo do componente eletrônico utilizado. Né? Se o circuito eletrônico ele for feito com transistores do tipo bipolar, ele vai ser um circuito eletrônico da família que a gente chama TTL. Se ele for feito com um transistor do tipo MOSFET, ele é da família CMOS. Aí você pergunta, certo, qual é a diferença de um para outro? Basicamente, a diferença desse tipo de transistor para esse tipo de transistor está no consumo. Porque esse transistor aqui, que é o transistor do tipo bipolar,
ele precisa de uma corrente elétrica aplicada à base dele para fazer com que ele funcione como chave, liberando a passagem da corrente através dele. Então, tipo, imagine que isso aqui é um transistor, a gente sabe que o nome disso aqui é um transistor, mas em circuitos digitais a gente usa isso como uma chave. É simplesmente uma chave, é como se fosse uma torneira. Uma torneira que aqui a gente abre ou fecha para que a água passe. É como se fosse uma torneira de passagem. Só que para a gente fazer a água passar, a gente precisa aplicar uma certa energia, né? Se você pegar uma torneira de passagem, você vai ter que pegar a sua mão lá, né? Você está aplicando uma certa força, você está gastando a sua energia para liberar ou não a passagem de água pela torneira de passagem. Então, nesse caso aqui do transistor do tipo bipolar, você tem que ir lá com a mão, pegar na torneira e rodar. Você fisicamente foi lá e gastou essa energia, né, dos seus músculos para fazer essa torneira de passagem abrir e a corrente e a água passar. Nesse caso é um transistor. Você precisa fornecer corrente elétrica aqui na base para que ele abra ou feche. Essa torneira ela pode funcionar de duas formas. Ou ela pode estar aberta e você quer fechar, ou ela pode estar fechada e você quer abrir. Você vai gastar energia elétrica para fazer isso. Esse é o caso do transistor do tipo bipolar. No caso do transistor, que é o transistor do tipo MOSFET, que é o transistor de efeito de campo, o FET significa efeito de campo, né? Field Effect Transistor, o transistor de efeito de campo. Esse transistor, imagine que é como se você fosse um Jedi, né? Você usa o poder da mente para fazer a torneira abrir ou fechar. Então, tipo, a água vai passar, você simplesmente vai pensar assim, isso vai demandar uma certa energia sua, mas não é a mesma quantidade de energia que você usa tendo que ir lá, pegar a mão assim, rodar a torneira para um lado ou para o outro. Esse transistor de efeito de campo, ele usa o campo elétrico que é gerado por uma dada quantidade de elétrons que você vai ter na base do transistor. Então, ele funciona de maneira muito mais rápida e com um consumo menor. Então, hoje, quando a gente fala de qualquer dispositivo eletrônico de performance, processadores estão nessa linha, você dificilmente, bem pé no chão, hoje é impossível você achar processadores utilizados em dispositivos atuais que não sejam dessa família aqui, da família Simons. Né? Na verdade, a gente trabalha com transistores que têm um consumo relativamente baixo e uma velocidade de resposta muito elevada, o que não é o caso desse tipo de transistor. Qual é o inconveniente? Né? Na época, quando esse transistor foi desenvolvido, na verdade, não é um inconveniente. Né? Hoje em dia, se você falar em termos de, mas eu preciso, a minha aplicação, ela demanda uma corrente elétrica muito elevada. Eu quero acionar uma carga que consome muita corrente. Então, a depender do que você queira fazer, talvez esse tipo de dispositivo seja mais aplicável, né? Mas na grande maioria dos casos, você vai estar trabalhando dentro dessa família aqui, da família CMOS, certo? Bom, dentro dessas famílias, a gente tem duas divisões, né? A gente tem, no caso do TTL, os transistores que são do tipo NPN e que são do tipo PNP. No caso dos MOSFETs, a gente tem a família que é, ou os tipos que são canal P e os tipos que são canal N. Bom, quando a gente pega a família TTL, então, se você for lá no LEAD, que é o Laboratório de Eletrônica Analógica e Digital, que é o laboratório que fatalmente vocês estariam usando se a gente tivesse no nosso modo presencial. Todos os CIs que vocês vão encontrar lá para a eletrônica digital, eles são os CIs da família TTL. Eles são os CIs padrão da série 74. Então, quando eu dissesse assim, pessoal, pega aí uma porta END, aí vocês iam lá na gavetinha e iam procurar o CI, uma porta NEND, o CI 7400. Ele tem entre o 74 e o 00, pode ter alguma letra. Então, vocês iam lá no gaveteiro, puxava o gaveteiro assim, aí ia ter um bocado de CIs, aí vocês iam lá, pegar um por um e olhar lá.
CI 74L00, 74LS00, 74H00, ou simplesmente 7400. Quando vocês olhassem isso aí, vocês automaticamente já iriam saber que naquele CI você teria 4 portas lógicas do tipo NAND, do jeito que a gente viu nos slides anteriores. Qual é a diferença entre essas letrinhas que tem aqui, logo depois do 74? Bom, cada uma dessas letrinhas aqui refere-se a uma característica particular daquele chip. Se ele não tiver letrinha nenhum, ele é o TTL padrão. Ele é o TTL padrão que tem uma dissipação de potência por porta lógica de 10 miliwatts. Essa é a potência máxima que essa porta lógica suporta. E tem um atraso em relação a o sinal que você bota na entrada e o que você vai ver na saída de 10 nanosegundos. Percebam, é muito rápido. O que é isso? O que é esse atraso? Se eu pegar, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pegar uma porta do tipo NAND, bonitinha aqui assim, juntar ela, botar aqui, ó, A, e aqui eu estou vendo a saída, minha saída Z. Se eu colocar um sinal aqui em A, em Z eu vou ver esse mesmo sinal invertido, não é isso? Eu vou ver o inverso de A. Z é igual a A barrado, não é isso? Então vamos imaginar, eu estou colocando em A um sinal que está em 0, e em um certo instante de tempo esse sinal vai para 1. Em T igual a 0, aqui assim. Em T igual a 0, esse sinal mudou de 0 e foi para 1. O que é que deveria acontecer em Z? Em Z, a gente esperava que acontecesse uma coisa assim, ó. Eu vou colocar aqui. Fazer o seguinte, vou riscar daqui porque não ficou bom aqui não. Assim. Pronto. Então aqui, em T igual a 0, eu vou sair de 0 e vou para 1. Isso aqui é A. O que é que eu espero ver em Z? Eu espero ver em Z uma coisa assim, né? Ó. Opa. Está em 0. Quando for em T igual a 0, bem aqui nessa mesma posição aqui, em T igual a 0, ele desce para 0 e pronto, fica, né? Está em 1, vem para 0. Nesse mesmo instante aqui, T igual a 0. A gente espera isso. No mundo ideal, seria uma coisa assim. No mundo real, não é isso que acontece. No mundo real, por causa daquele circuito eletrônico que tem ali dentro, existe um atraso associado a o que você colocou na entrada e o que você vai ver na saída. No mundo real, na prática, você vai ter uma coisa assim, ó. Ele estava em 1, ele ficou em 1 mais um tempinho e depois ele foi para 0. Que tempinho é esse? Aqui é T igual a 0. Aqui é T1. T0 aqui é T1. Esse atraso que tem aqui de T0 para T1 é justamente esse tempo. Esse atraso por porta. Esse delta T. Se a sua aplicação depender, assim, ela for muito rápida, se o que você fizer, né, no seu circuito, ele precisar de um atraso de porta muito baixo, você vai ter que mudar o tipo de porta ou o tipo de CI, na verdade não de porta, de CI que você vai utilizar. Por quê? Porque o padrão, o TTL padrão, ele tem um atraso de 10 nanosegundos. Vejam, 10 a menos 9 segundos. 10 vezes 10 a menos 9 segundos. Então, assim, o padrão dele já é muito rápido. Mas, quando a gente está falando de processadores, a gente está falando de gigahertz. A gente está falando dessa mesma ordem de grandeza aqui, de nanosegundos. Né? Giga é o inverso do nano, né? Se você pegar 10 a menos 9 e fizer o inverso, você vai ter giga. Então, a gente está falando da mesma ordem de grandeza. Então, quando eles estão falando da mesma ordem de grandeza, qualquer atraso é significativo. Então, se a gente está falando, eu preciso de uma porta lógica mais rápida, na família TTL, você ia ter que mudar o tipo do CI. Porque o 7400, que é o padrão, ele tem um atraso de 10 nanos. O 74H, que é o de alta velocidade, ele já tem um atraso de 6 nanosegundos, já é menor.
Se você pegar o de baixa potência, que é o mais simplesinho de todos, o L, você tem uma potência só de 1 miliwatt por porta lógica, mas, consequentemente, você tem um atraso de 35 nanosegundos. Se 35 nanosegundos for suficiente para a sua aplicação, não tem problema nenhum. Normalmente para a grande maioria das aplicações. Quando eu estou falando, o alarme da minha casa. Gente, se você botar um CI que tem um atraso de 100 milissegundos, vai dar mais do que suficiente. Milissegundos, eu não estou falando nem de nano. Nano é 1000 vezes menor do que, 10 mil vezes menor, 100 mil vezes menor do que mili. Então, tipo, realmente não faz muito sentido. Então, se você quer o mais rápido de todos, você vai ter que trabalhar com o TTL do tipo Schottky, que é o LS, o 74S00. O 74S00, ele tem um atraso de 3 nanosegundos, é o menor. Só que o consumo de potência dele, pode ver aqui, ó, que é também alto. Então, percebam que isso aqui é uma coisa que não casa muito bem, né? Quanto menor for o atraso que você quer, maior é o consumo de potência. Então, quanto mais rápido é o computador, isso aqui é uma coisa que não é só para o TTL, não. Vocês vão ver que para outros CIs também são desse jeito. Quanto maior for a potência que você quiser, maior, potência quando eu digo assim, performance, quanto maior é a performance, quanto mais rápido você quiser que o seu computador resolva os problemas, mais ele vai consumir. E a gente também tem o TTL Schottky de baixa potência, que só consome 2 miliwatts e tem um atraso de 10 nanosegundos. Então, ó, essa potência aqui é quanto de energia você vai precisar fornecer por porta para que ele funcione. E isso aqui é o atraso que você vai ter também por porta em cada CI. Se você botar 2 portas em série, né, o atraso ele vai ser aumentado. Se você bota uma porta em seguida da outra porta, o atraso vai sofrer as consequências dessa serialização que você está implementando. Certo? Então, ó, outra coisa que é interessante, a gente não tem só a série 74, a gente também tem outra série, que é a série 54. Lá no laboratório a gente só tem a 74, mas vocês podem ver em algumas aplicações a série 54. A série 54 é a série de aplicação militar. São CIs mais robustos, que tem uma faixa de operação que vai de menos 55 graus até 125 graus. Enquanto que a série 74 é de 0 grau a 75 graus, certo? Vamos ver, alguém mandou alguma pergunta aqui no chat? Não, Pedro está entrando. Boa tarde, Pedro. Bom, vamos continuar. Certo, então tá aí, ó. Então, essas especificações, elas são especificações, aí você diz assim, professor, mas onde é que a gente vê essas especificações em particular? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui... Bom, antigamente, esse aqui não tem tanto, mas antigamente o que é que acontecia? Antigamente a gente tinha um livro, uns livrinhos, né, que eram os databooks, né, eram os datasheets que tinham a lista de CIs, né, então vocês abriam o databook e vocês viam, né, vários datasheets de vários CIs. O que é o datasheet? O datasheet nada mais é do que o manual de um dado CI. Então, tipo, vocês viam uma coisa assim, né? Eram tabelas, eram circuitos, e aí era a descrição, né, que você tinha dentro da estrutura interna do CI, o projeto, né, a confecção de como aquele CI funcionava, você via alguns gráficos de funcionamento do CI, então você via uma porrada de informações nesses datasheets. Hoje em dia, antes eles vinham em um livro, né, antes de chegar à internet, né, era tudo num livro. Então você pegava assim as praias, você tinha assim o CI 7400, aí logo depois 7402, logo depois 7404, 7408 e assim por diante. Tem assim vários da linha 74 em um único livro. Hoje em dia você chega na internet e bota datasheet 7400
Você vai ver lá, o primeiro link que vai aparecer é um PDF com o datasheet só daquele CI. Né? Então, dá para você verificar essas informações. Mas o que é o datasheet? Né? A gente vai ver um exemplo de umas páginas de datasheet aí, de alguns dos CIs, mais na frente. Bom, na família CMOS. A família CMOS, ela é uma família que trabalha com o que a gente chamou lá de transistor de efeito de campo. Esses transistores de efeito de campo, eles naturalmente têm um consumo mais baixo do que os outros CIs. E eles possuem, né, nomenclaturas na mesma linha dos CIs da família TTL, dos CIs da série 74. Isso para que eles sejam compatíveis, né? Então, o cara pode escolher um CI 7400, tanto da família TTL como da família CMOS. Qual é a diferença básica que um vai ter em relação ao outro? Velocidade, consumo, mas, logicamente, o funcionamento deles é o mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, série 74C, 74HC, 74HCT, 74AC, 74ACT, são os mais recentes dessa família CMOS, né? Então, vocês vão ter todos esses que têm C como sendo CIs da família CMOS, e, consequentemente, vocês vão ver que tanto consumo como velocidade deles é bem maior do que quer dizer, consumo é menor, velocidade é maior do que os da família TTL. Aqui a gente tem outra coisa interessante, que são as faixas de tensão para os níveis lógicos. Lembra que eu falei, né, que quando a gente está estudando lógica, a gente está trabalhando com o que a gente chama de níveis binarizados, né? Ou é 0 ou é 1, ou é 0 ou é 1. No mundo real, esse 0 ou 1, ele corresponde a níveis de tensão. Que níveis de tensão são esses? Bom, os níveis de tensão que a gente trabalha são 0 volt ou 5 volts, para representar o que é 0 e o que é 1. Só que existe uma pequena diferença dos níveis de tensão. A gente precisa ter uma flutuação, porque muitas vezes a nossa fonte de tensão ou as resistências do circuito fazem com que esse nível de tensão diminua um pouquinho. Então, vocês vão ver nas duas famílias esses níveis de tensão de maneira bem definida. O que é isso? Para um CI na família TTL, tudo que tiver acima de 2 volts até 5 volts é considerado nível lógico 1. Tudo que tiver abaixo de 0,8 até 0 é considerado nível lógico 0. No caso do CMOS, tudo que estiver entre 3,5 e 5 é nível lógico 1, e tudo que tiver entre 1,5 e 0 é considerado nível lógico 0. Em ambos os casos, a gente tem uma outra coisa. A gente tem um nível que nós chamamos de indeterminado. No caso do CMOS, essa faixa do indeterminado é maior do que no caso do TTL. No caso do TTL, é 1,2 volts de faixa de indeterminação. No caso do CMOS, é 2 volts de faixa de indeterminação. Aí você disse, mas o que é essa faixa de indeterminação? É uma faixa na qual o CI não vai colocar na saída nenhum nem zero. Né? Quando eu digo nenhum nem zero, é o nível de tensão que você vai ter lá, ele não entende, né, que se você colocar na entrada uma tensão que tiver aqui, nesse meio aqui, ele não vai entender nem como zero, nem como um. Você diz, mas para que é que serve isso? Por que é que existe isso? Né? Perceba, se ao invés desses dois níveis aqui, se você só tivesse uma coisa assim, aqui, ó, 2,5, aqui 5 e aqui 0. Tudo que tivesse abaixo de 2,5 era 0, tudo que tivesse acima de 2,5 era 1. Aí você vai lá, projeta a sua fonte, tudo bonitinho, aí coloca o sinal, um sinal de 2 volts lá. Aí você está tranquilo, porque você sabe que 2 volts é 0. Ah, eu vou trabalhar com 2 volts aqui, ou eu vou ligar lá e
tem alguma flutuação de tensão. Essa flutuação de tensão, ela pode acontecer por aquilo que a gente falou lá no iníciozinho da aula, né? Margem de ruído, né? Se você tem um ruído, o que é ruído? É uma interferência, né? É algo que acontece na energia elétrica, é algo que acontece nos sinais de tensão, que faz com que a tensão flutue em torno de um dado valor. Né? Se eu digo assim, eu quero medir 1 volt, aí você vai lá, bota lá na pilha 1,5. Normalmente em tensão DC, né, em pilha, bateria, essas coisas, você tem um ruído muito, muito baixo. A tensão é quase que constante. Mas quando você pega uma fonte chaveada, quando você pega alguns outros tipos de fonte que você liga direto na tomada, essa margem de ruído aumenta um pouquinho. Aí imagina que a sua tensão, quando você colocou lá, por algum motivo, ela estava muito próximo de 2,5, estava bem aqui. Qualquer ruídozinho que tiver, ela pode vir para cá, para cima. E aí, ó, se esse ruído permanece muitas vezes aqui, o seu sinal ele vai ficar oscilando entre 0 e 1, sem necessariamente você ter controle disso, porque ruído é uma coisa que você não tem controle. Então, quando isso acontece, você está gerando valores entre 0 e 1 que não correspondem à realidade do que você queria colocar na entrada da porta. Então, para resolver isso aí, uma das coisas que foi feita foi criar esse nível aqui, ó, indeterminado. Quando você cria esse nível indeterminado e a sua tensão fica muito próxima aqui desse nível, entendeu? Ou muito próximo aqui desse nível, se ele cair aqui para dentro, seja de baixo para cima ou de cima para baixo, quando ele está aqui dentro desse nível, normalmente o CI coloca na saída o que a gente chama de alta impedância. Essa alta impedância faz com que você não tenha nem drenagem de corrente, nem fornecimento de corrente. É como se a chave que antes você abre ou fecha, ela ficasse travada em um estado onde nem corrente entra, nem corrente sai, certo? Como se tivesse como se tivesse, não, existe, né? Esse estado intermediário, certo? Esse estado de proteção. Beleza? Então, esse estado indeterminado, ele tem essa característica, né? Ele é um estado de proteção para o seu circuito integrado. Beleza? Bom, o que é, então, fan-in e fan-out? Bom, fan-in e fan-out é diretamente a quantidade de corrente, né, que uma porta lógica consegue suportar, seja na entrada ou seja na saída, seja drenando corrente ou seja fornecendo corrente, certo? Fan-in é diretamente quantas entradas essa porta lógica pode ter. Por quê? Porque para cada entrada você tem uma quantidade de corrente associada a ela. E fan-out é o número de entradas que a saída dessa porta lógica consegue alimentar. Então imagina que a gente tem uma porta lógica aqui assim, ó. Essa porta lógica ela tem entradas, ela tem saídas. Se as entradas dessa porta lógica vieram de outra porta lógica, isso aqui quer dizer que a corrente elétrica que sai dessa porta lógica vem para essa. Se a saída dessa porta lógica vem para outra porta lógica qualquer, a mesma coisa. Isso quer dizer que a corrente elétrica que está saindo dessa porta lógica está vindo para a entrada dessa. Então, a gente tem um número de entradas que uma porta lógica pode ter, 2, 3, 4 portas lógicas, qual é a quantidade máxima de entradas que essa porta lógica pode ter, e qual é a quantidade máxima de portas lógicas que essa saída pode alimentar. Porque do jeito que está aqui, ó, essa porta lógica, ela pode botar a saída dela nessa outra porta, mas podia ter outra porta aqui, ó, que a gente pega essa saída aqui, liga aqui também. Podia ter outra porta aqui, ó, que a gente pega a saída dessa porta lógica, dessa primeira porta lógica e liga nessa daqui também. A gente pode ter várias portas lógicas que estão sendo alimentadas por essa mesma saída. Qual é o máximo de portas lógicas que eu posso colocar na saída dessa porta lógica? Isso é o fan-out, porque está associado diretamente com a quantidade de corrente que a gente pode fornecer ou pode receber
em uma porta lógica. Vamos ver um exemplo. Bom, absorção de corrente. Vamos imaginar que a gente está no que nós chamamos de nível alto. O que é nível alto? É quando a nossa porta lógica está fornecendo corrente. O que é estar em nível alto? É quando a minha saída aqui é 1. Quando a minha saída aqui é 1, em termos práticos, em termos de engenharia elétrica, isso quer dizer que corrente elétrica está saindo da porta lógica. Se a corrente elétrica está saindo da porta lógica, ela tem um valor máximo. Esse valor máximo é definido pelo projeto. Quando a gente faz aquele desenhozinho lá, minha porta lógica bem bonitinha aqui, a gente só fazia assim, né? Boto 1, boto 0, aqui a saída é 0, porque isso aqui é uma porta end. Se eu botar 1 em 1, a saída é 1. Que legal, certo. Hoje, a gente agora começou a falar de níveis de tensão. Agora não é mais 1 e 0, né? No mundo real, isso aqui são níveis de tensão. Se eu botar 0 volt aqui e 0 volt aqui tem que sair 0 volt. Mas se eu colocar 1 aqui que corresponde a 5 volts e aqui 5 volts, aqui tem que sair 5 volts. De onde é que vem esses 5 volts aqui para essa saída? Se for uma porta do tipo OU, se for uma porta do tipo inversora, se eu colocar uma porta NAND, na porta NAND eu coloco 0 volt, e aqui sai 5 volts. De onde vem esses 5 volts aqui? Se na entrada eu coloquei 0 e coloquei 0. Bom, até hoje eu não havia falado. Hoje é o grande dia. A porta lógica, ela não produz energia. Ela não é uma estrutura autossuficiente de energia. Ela precisa ser alimentada. Não existe essa porta lógica que é autossuficiente de energia, que tira, assim, energia do éter. Não. Toda porta lógica precisa de alimentação. A porta NAND é uma delas, né? Todas elas precisam. A porta NAND aqui é um exemplo. Se você coloca 0 na entrada e 0 na saída, esses 5 volts tem que vir de algum canto para aparecer aqui. Esses 5 volts ele vai vir da alimentação que essa porta lógica tem e que a gente simplesmente não desenha. Que alimentação é essa? É isso aqui, Toda porta lógica, ela tem tanto uma entrada associada à sua alimentação, como uma entrada associada ao seu aterramento. Então, toda porta lógica, ela deveria ter outros dois desenhozinhos aqui, né? O VCC e o terra. Só que a gente negligencia isso, a gente simplesmente parte do pressuposto que você, quando vai fazer a construção do seu circuito, vai considerar esse negócio aqui. É por isso que quando a gente pega um CI, qualquer circuito integrado, você vai ver que ele é uma estruturinha assim, né? Aí ele tem seus terminais, vários terminais, os seus pinos. Aí aqui a gente tem uma porta lógica, eu vou botar aqui uma porta AND, aí entrada, entrada, aí aqui outra porta AND, será? Uma coisinha assim. Aí tem aqui a saída, entrada, entrada, e aí sobram sempre 2 pinos. Um desses pinos é o pino de VCC e um desses pinos é o pino de terra. Essa alimentação aqui, internamente, vai para todas as portas lógicas que aquele CI tem, certo? Então, se você pegar o datasheet de um CI, você vai observar que internamente, quando a gente olhar o diagrama interno dele, ele tem isso aqui, e isso aqui em cada porta lógica. E é a partir disso aqui que você vai fornecer ou vai drenar corrente na saída. Essas entradas aqui, elas têm um único propósito: referência. Permitir com que a eletrônica que tem aqui dentro dessa porta lógica possa fazer com que, lembra o exemplo da torneira, quando você fecha, a água não está vindo pela mão do cara, a água vem de algum canto. O cara só está dizendo, deixa a corrente passar, deixa a água passar, ou não deixa a água passar.
esses sinais que tem na entrada são que nem um bracinho do cara. Eles servem única e exclusivamente para dizer, gente, a corrente vai ter que vir do VCC e ir lá para fora. Ou, gente, tem corrente vindo de lá de fora e quer entrar aqui dentro. Ela tem que ser drenada para o terra. Então, no fim das contas, essas entradas servem para isso, para controlar para onde a corrente elétrica vai. Se ela vai sair da porta lógica ou se ela vai entrar na porta lógica, certo? Então, a gente tem tanto esse exemplo aqui, ó, onde você coloca baixo, e aqui esse VCC é quem vai fornecer a corrente para a saída, como a gente tem esse exemplo aqui, ó, quando você coloca alto, e aí o que é que acontece? Se você colocar 1 e 1 na NEND, aqui aparece 0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que corrente elétrica vai vir do mundo externo e vai entrar na porta lógica e vai ser drenada para o terra através desse resistor. Tem que ter um resistor, tanto no terra como no VCC. Se não tivesse resistor, tanto no terra como no VCC, o que é que acontece? Você torra esse CI aqui, ó, torra. Esse CI vira fumaça. O CI não, né? A alma dele sai. Por quê? Sai na forma de fumaça. Por quê? Porque não vai existir nenhum limite para essa corrente. Então, se você der um curto aqui na saída, né, a corrente que vai passar por aqui vai ser a máxima, a maior corrente que a fonte pode fornecer. Então, esse bicho aqui, ele não é projetado para aguentar correntes elevadas. Então, ele torra. Então, precisa internamente ter esse resistor. Muitas vezes, esse resistor é de baixa potência. Aí, mesmo assim, você resolve dar um curto aqui. Quando você dá um curto aqui, esse resistor não aguenta. Torra do mesmo jeito. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a essa parte de fan-in e fan-out, né? Qual é o máximo de corrente que pode sair, qual é o máximo de corrente que pode entrar quando você está montando um circuito. Então, ó, o fan-out é isso aqui. Se você tem aqui, ó, uma porta NAND, existe uma quantidade de corrente máxima que essa porta consegue aceitar aqui na saída, né? Então, essa corrente aqui, ela está vindo das outras portas lógicas e ela está entrando nessa porta lógica aqui. Qual é o maior valor de corrente que pode entrar nessa porta lógica? Lá no datasheet está dizendo. Você precisa saber disso quando você está projetando o seu circuito, para não ter perigo de você conectar portas demais na saída e você terminar torrando essa daqui, porque essa não aguenta. Então, ó, de onde é e por que é que isso acontece, né? Se a gente coloca 1 aqui nessa saída, você vai estar fornecendo corrente para a entrada de outras portas lógicas e pode ter outras cargas. Se você não sabe qual é o máximo de corrente que ele pode fornecer, talvez essas portas lógicas aqui, elas não recebam corrente suficiente para saber que estão no estado 1. Lembra que a gente tinha aqui, ó, uma tabelinha. Nessa tabelinha a gente tinha aqui assim, ó, 3,5, 1,5, 0 e 5. Se a corrente elétrica que você forneceu não for, se você botou portas demais aqui e a tensão que estava fez com que o nível, bom, a corrente que começou a ser drenada aqui fez com que o nível de tensão começasse a cair, pode ser que a tensão venha para aqui, para dentro desse nível. E aí, ó, nenhuma dessas portas aqui vai funcionar. Mesmo que aqui esteja aparecendo 1, na entrada dessas portas aqui, vai estar aparecendo um nível que a gente chama de indeterminado. Por quê? Porque você colocou portas demais, eles estão drenando corrente demais, e isso faz com que os 5 volts que estava aparecendo aqui comece a cair, pode ser que ele venha para dentro desse nível, que é o nosso nível indeterminado, é um nível de segurança. Ou pode acontecer o caso pior ainda, ele pode cair e vir para cá, para o nível do 0. E aí, quando chegar no 0, ao invés de você estar colocando 1 aqui, aqui está aparecendo 0, aqui está aparecendo 0 e assim por diante. Certo? Olha lá, um exemplo da tabela que eu falei, né? Essas tabelas, elas estão no datasheet do circuito. Que tabelas são essas? Se você abrir o datasheet do circuito, o manual do circuito, botar lá datasheet 7400, vai aparecer um PDF. Nesse PDF tem uma porrada de coisa, incluindo essas tabelas. Aqui a gente consegue ver qual é a maior tensão que a gente consegue colocar como tensão de entrada. Bom, se você colocar acima de 2 volts, ele vai entender como nível alto.
Isso aqui, na família TTL, a gente viu lá, né, naquela tabelinha, né, entre 1.2 e entre 0.8 e 2, a gente está no nível indeterminado. De 2 até 5 é nível 1. De 0.8 para baixo é nível 0. Ó, para aqui, ó, se você, qual é a tensão que você deve colocar para ele entender como sendo 0, nível baixo? 0,8 é o valor máximo de tensão que você pode colocar. Se você colocar de 0 até 0,8, ele entende isso como entrada 0. Daí para frente tem algumas outras coisas. Tensão, qual é a tensão que ele vai colocar como sendo uma tensão de nível alto? Bom, o valor mínimo que ele vai colocar na saída, que vai corresponder a um nível alto, é 2,7. Mas tipicamente ele coloca 3,5. 3,5 é o nível de tensão que ele coloca tipicamente para corresponder a um nível de tensão alta, que é 1, né? Para ele, o 1 nesse CI é 3,5. O 0, né? O 0 para ele, tipicamente, é 0,25. Ele coloca 0,25 como sendo o 0 para ele. E o valor máximo que pode atingir é 0,4, a depender da quantidade de carga que você tem. E isso a depender também das tensões de alimentação e de algumas outras características. Qual é a corrente máxima que ele puxa quando você está colocando um nível alto? 0,1 miliampere. É uma corrente muito baixa. Né? Qual é a corrente máxima que ele drena quando você está colocando um nível de tensão baixo? Ó, menos 0,4. Por que é menos 0,4? Porque a corrente está fluindo no sentido contrário, certo? E aí, né, e assim por diante. Tem algumas outras informações. Corrente de curto-circuito. Qual é a corrente máxima de curto-circuito que ele aguenta? 100 miliampere ou menos 20 miliampere. É o mínimo e o máximo, a depender, né, se está drenando, se está fornecendo. Qual é a corrente que o CI todo consome? 13 miliampere. Né? Isso é a corrente que a fonte de tensão tem que fornecer para que ele funcione. Então, essas são características que, quando você está projetando um circuito lógico, você precisa ficar atento, porque você faz o seu projeto lindo, projeto lógico, tá lindo. Quando você monta, o negócio não funciona. Aí você diz, oh, gente, mas logicamente fiz mapa de Carnot, tudo bonitinho, era para estar dando o resultado certo. Só que você não percebeu que os CIs têm limitações. E aí, se você não considerou essas limitações na hora que você montou o seu circuito, isso pode fazer com que o seu circuito não funcione. E aí você tem que começar a buscar alternativas para resolver isso. Para isso serve, muitas vezes, eu quero garantir que a corrente que está chegando lá seja a corrente que eu sei precisa. Aí o cara vem e coloca. Lembra que a gente aprendeu o inversor? E eu disse, gente, se existe um inversor, existe um não inversor. Existe o circuito que não tem a bolinha. O buffer. Pronto, ó. Isso aqui é uma porta lógica que ajuda a fornecer corrente para outras portas. Se você tem aquela estrutura lá, lembra daquela estrutura que a gente viu? Que era uma porta lógica, aí tinha mais uma, duas, três, a saída dessa daqui ligada nessa, ligada nessa, ligada nessa, e aí, dependendo da quantidade de portas lógicas que você coloque, talvez essa porta lógica aqui não consiga fornecer corrente para todo mundo. Aí o que é que esse cara faz? Bota um buffer aqui assim, ó. Se ele botar um buffer aqui assim, lembrem, a corrente elétrica, ela vai vir daqui dessa saída. Por quê? Porque ela está vindo da alimentação. Se você não colocou nada que aumente a corrente que está vindo dessa saída para essas outras portas lógicas, pode ser que a corrente não seja suficiente. Aí o cara vai e bota aqui vários buffers. Por quê? Porque todo buffer, como todo inversor, também tem sua alimentação. Certo? Olha lá, ó. Faixas de operação garantidas, né? A alimentação tem que estar entre 4,75 e 5,25 volts, tipicamente 5 volts. Se você botar 5 volts, o CI funciona. A temperatura de operação está entre 0 e 70 graus. Esse bicho aqui é da linha
74. Se fosse 54, a gente ia ver aqui menos 55, 125. A corrente de saída em nível alto é menos 0,4 mA. A corrente de saída em nível baixo é 8 mA. Ele drena 8 mA, mas fornece apenas 0,4. Perceba, o CI tem uma capacidade de drenar a corrente maior do que fornecer. Aí você diz, oxente, qual é a influência disso aí? Ó, tem um exemplo bem prático. Vamos imaginar que você tem aqui uma porta lógica e você quer botar um LED aqui na saída. LEDzinho, uma luzinha. Eu quero que esse LED acenda sempre que eu colocar, tem que botar um resistorzinho, né, para limitar a corrente. Nesse caso aqui, a gente não precisa nem do resistor, porque a corrente é muito baixa. Mas, beleza, na maioria dos casos, a gente vai botar um resistorzinho. Vou imaginar que nesse caso aqui não foi preciso. Mas, qual é o problema de você... Eu vou tirar esse resistor aqui, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Botei, porta, LED, luzinha aqui, liga. Eu quero que esse LED acenda toda vez que aqui tiver 1 na saída. Quando tiver 1 aqui, isso corresponde a 5 volts, esse LED vai acender. Não é isso? Deveria ser assim. Quando eu coloco 1 aqui, o LED acende. Quando eu coloco 0 em qualquer um desses dois lados, o LED apaga. Se você montar desse jeito aqui, desse jeitinho, o seu LED nunca vai acender. Por quê? Porque ele só fornece 0,4 mA. 0,4 mA não é suficiente para o LED brilhar. O LED precisa por volta de 10 mA para brilhar. A depender do tipo do LED, é claro. 10 mA para brilhar. Então, desse jeito aqui, como se você montar desse jeitinho aqui, ele talvez não funcione. E aí, o que é que a gente pode fazer para que o LED funcione? Usando esse mesmo circuito. A gente pode fazer o contrário. A gente pode montar o circuito aqui, ó, porta lógica. E aí, ao invés de colocar o LED recebendo corrente, a gente vai colocar o LED no sentido contrário. E ao invés de ligar no terra, a gente liga no VCC. O que isso quer dizer? Do jeito que está aqui, deixa eu botar aqui a setinha para indicar que são um LED. Do jeito que está aqui, quando coloca corrente elétrica deveria fluir pelo LED para o terra. Só que essa corrente que está passando pelo LED é tão baixa que o LED não brilha. Se você colocar desse jeito, quem está fornecendo a corrente não é a porta, é a fonte. E a fonte não tem, normalmente, limitação de corrente, assim, para esse tipo de circuito, né? Ele consegue fornecer a corrente que o LED quiser. Então, desse jeito aqui, o que é que acontece? Ao invés da corrente estar sendo fornecida pela porta, a corrente vai ser drenada pela porta. Desse jeito aqui, o LED não acende com 1. O LED acende quando você colocar 0. Porque na hora que você colocar 0, a corrente vai vir do VCC, passar pelo LED e entrar na porta. A porta drena 8 mA. É muito maior do que ela fornece. Então, 8 mA é suficiente para o LED acender. 0,4 não. Então, se você montar o circuito desse jeitinho aqui, o LED acende. Desse jeitinho aqui, o LED não necessariamente vai brilhar. Certo? Esse é um exemplo. Aqui, ó, as mesmas características para o CMOS. Né? Se você observar aqui, a gente também tem tensão de nível alto na entrada, os valor mínimo, valor máximo, para tensão de nível, para valor de nível baixo na entrada. Se vocês observarem, aqui, ó, qual é o menor valor para a tensão de nível alto? O menor valor para a tensão de nível alto, nesse caso aqui, é VCC menos 0,1 volts. E a corrente que vai entrar é menor do que 20 microampere. Então, assim, isso aqui são condições de teste, né? Então, assim, são valores muito baixos. Se você observar, se alimentar com 2 volts, basta você colocar 1,5. Para esse CI, ele já entende de 1,5 para cima como sendo uma tensão de nível alto. Né? Se você observar na tensão de nível baixo, se você alimentar com 0,2, se você colocar até 0,5, ele entende como sendo uma tensão de nível baixo. E assim por diante.
Olha os níveis de alimentação, né? A tensão de alimentação, né? Ela vai de 0,5 a 7, então, tipo, de menos 0,5 a 7, né? Então, o VCC e o terra é de menos 0,5 a 7. As entradas, eles vão ser de VCC menos 0,5 até VCC mais 0,5. Tensão de saída, né? Também o mesmo valor na mesma faixa da tensão de entrada. E aí tem algumas dissipação de potência, 500 mA, 450 miliwatts. Isso aí faz com que o CI ele não esquente muito, porque dependendo da montagem que você fizer, você bota o dedo em cima do CI e o CI está quente, porque está passando uma corrente relativamente elevada lá por dentro, né? Ele está sendo muito requisitado. Bom, alguns problemas de conexão, né? Você liga os dois circuitos, bota uma saída aqui, ó, a saída de um na entrada do outro, quer dizer, a saída de um e a saída do outro. Se você fizer esse tipo de coisa aqui, isso aqui é um problema de conexão terrível. Lembre, quando a gente está montando um circuito, existe um fluxo. Saída vai sempre na entrada. Então, não existe essa história de você pegar um CI, botar um fio aqui assim, né? Aí você liga essa porta lógica aqui, a saída dessa porta lógica está ligada nesse fio. Aí você pega aqui outra porta lógica e liga aqui nesse mesmo fio, nessa mesma saída. Isso aqui não dá certo. Por quê? Porque se essa saída botar um valor 0 e essa saída botar um valor 1, essa saída vai fornecer corrente direto para a entrada dessa daqui. Quando você medir aqui, botou uma ponta de prova aqui para medir, o nível de tensão que você está vendo aqui é indeterminado, porque a corrente que está fluindo aqui direto aqui, cai. Porque, lembrem, a porta drena mais corrente do que fornece. Se esse bicho aqui está fornecendo 0,4 e esse bicho aqui está pedindo 8, ele vai ter uma queda de tensão aqui, porque esse bicho aqui não consegue fornecer a corrente suficiente. Cai essa tensão aqui e você tem um nível indeterminado. Ao invés de você ver 5 volts aqui, você também não vai ver 0 volts, você vai ver um nível indeterminado. Porque essa junção que você fez aqui está errada, isso aqui não pode acontecer. Sempre a saída de uma porta lógica, se você precisar concatenar circuitos, ela tem que ser ligada à entrada de outra porta lógica, ou a uma saída no circuito. O que é uma saída no circuito? Um LEDzinho que você coloca lá, se você botar um buffer, se você botar qualquer coisa do tipo, se você fizer uma coisa assim, se for uma porta lógica de alta potência, mas sempre a saída de um circuito vai para a entrada de outro, ou para uma saída definitiva da porta lógica, certo? Nunca saídas compartilhando o mesmo ponto. Se você bota uma saída e outra saída compartilhando o mesmo fio, o mesmo canal, isso vai dar problema, né? Você pode até torrar uma das portas lógicas. E aí a gente tem, né, o que está acontecendo. Aqui, ó, se vocês observarem, lembra que a gente negligenciava, né? A gente não colocava que toda porta lógica tinha que ter alimentação terra, né? VCC e terra. Toda porta lógica tem que ter VCC e terra. Aí lembra que a gente falou, né? Essa porta lógica aqui, ela tem entradas. Essas entradas, elas servem basicamente para dizer qual dessas chaves vai estar aberta. Nesse caso aqui, o valor que foi colocado aqui nessa porta, se for uma porta END, ó, coloquei 1 em 1. Se eu coloquei 1 em 1, essa saída tem que ser 1. Se essa saída é 1, é como se eu tivesse pego essa torneira de passagem aqui e tivesse fechado, e tivesse pego essa torneira de passagem aqui e tivesse aberta. Aí, ó, a corrente flui de VCC passando por aqui e vai para a saída. Se eu quisesse colocar 0, o que é que eu ia fazer? Abrir essa torneira aqui e fechar essa. Isso ia fazer com que qualquer corrente elétrica que tivesse aqui fora entrasse para cá e drenasse aqui. Isso é o que está acontecendo nessa porta. Se eu coloquei aqui, ó, 0 e 1, ou 0 e x, qualquer valor que eu colocar aqui, vai fazer com que essa saída seja 0. Por quê? Porque aqui eu tenho um valor 0. Então, se eu coloco 0 aqui e qualquer valor aqui, isso aqui é 0. Se isso aqui é 0, isso quer dizer que essa chave de cima estava aberta, ou seja, não tem corrente vindo da fonte para a saída, e a chave de baixo está fechada. Então, a corrente que vem aqui do mundo exterior vai passar por dentro da porta lógica e vai vir para aqui, para esse terra.
Se não tiver nada que limite aqui, essa porta vai torrar, né? Ela vai queimar. E aí, do jeito que foi montado aqui, esse circuito aqui está basicamente uma porta lógica está fornecendo corrente para a saída da outra porta lógica. Isso faz com que o nível que a gente perceba aqui nesse ponto é um nível indeterminado. A gente não tem nenhum nem zero, porque aqui tinha um e aqui tinha zero. A gente não consegue ver nenhum nem outro, certo? Então, esse tipo de problema aqui precisa ser corrigido. Isso aqui não pode ser conectado desse jeito. Nos seus projetos de circuitos lógicos, você vai ver que isso nunca vai acontecer. Mas na sua montagem, isso pode acontecer. Porque a montagem depende de você pegar a sua mãozinha, os seus dedinhos lá, pega o fio, bota num canto, bota no outro. Às vezes, quando você está montando, né, pelo fato do circuito integrado, é tudo igual, é tudo aquela estrutura escura com uma referência em cima, um conjunto de pinos, né? Você coloca todos eles lá no seu protoboard, né, na sua placa de prototipação, e quando você olha assim, se você olhar de longe, todos eles parecem ser a mesma coisa. O que vai diferenciar é como você conecta os fios. Às vezes, na hora que você está conectando, pode acontecer isso aqui, essa situação, né? Você vai e coloca um fio em relação, o fio de uma saída ligado na saída do outro. Isso aqui, jamais, né? Tem que tomar muito cuidado. No mundo real, né, na construção, como é que é? Lembra, essa chave, ela nada mais é do que um transistor. Essa chave que eu estou falando, ela nada mais é do que um transistor. E esse transistor, ele depende de uma certa corrente aqui na base para liberar ou não a corrente. Por que é que o circuito integrado, por que é que a porta lógica drena mais corrente do que fornece? Porque no projeto, quando foi feito, olha o que fizeram. Botaram um resistor em relação à fonte. Tem um resistor aqui em cima, ó. Então, quando a corrente elétrica vem da fonte, nesse caso aqui, ó, quando a corrente elétrica vem da fonte e vai para a saída, ele passa por esse resistor aqui, ó. Ou seja, essa corrente aqui ela vai ser limitada por esse resistor. Enquanto que aqui na parte de baixo, não tem resistor aqui, ó. Não tem resistor aqui. Está ligado direto. Se está ligado direto, o que é que vai acontecer? Ninguém limita a corrente que passa por aqui. Por isso que a corrente que passa por aqui é mais alta. Quem está limitando a corrente que passa por aqui é esse transistor. Esse transistor aguenta 8 miliamperes. Se você botar mais do que isso, ele torra. No caso do fornecimento, não. No caso do fornecimento, esse resistor aqui está limitando a corrente máxima que vai vir da fonte. Entenderam? Então, na prática, como ele é montado, o projeto dele tem esse resistor na parte de cima, mas não tem um resistor na parte de baixo. Se você pegar, esse circuito aqui ele é muito mais complexo, tem muito mais coisa para cá, sabe? Só que aqui a gente só pegou esse pedacinho. Isso aqui está refletindo o que a gente viu no slide anterior, né? A chave de cima ligada, a chave de baixo desligada, aqui a chave de cima desligada, a chave de baixo ligada. Se está ligado essa chave e essa chave, a corrente vem daqui, passa por essa chave que está ligada, vem para cá, passa por essa chave que está ligada e vem para esse terra aqui. Certo? Bom, isso aí, ó, é outro exemplo. Se você quiser, existem CIs que têm a característica que a gente chama de CI de coletor aberto. Que tipo de CI é esse? Ó, isso aqui é o que a gente tinha lá naquele outro exemplo. Se você observar, e vai existir um pino livre aqui e a sua saída, e entre esse pino e a sua saída, você pode botar aqui do lado de fora um resistor. Lembra que lá no projeto o resistor era de 130 ohms. Se você quiser, você pode vir aqui e botar outro resistor maior, menor, e isso vai fazer com que a corrente que vem aqui para a saída seja uma corrente limitada por esse resistor que você colocou. Esse resistor é um resistor externo que só pode ser utilizado se o CI que você estiver trabalhando
tiver essa característica do que a gente chama de coletor aberto. Tem CIs que têm essa característica. Pode ser tanto coletor aberto, que é o resistor na parte de cima, como dreno aberto, que é o na parte de baixo. Certo? Bom, ó um exemplo aí, ó. Se eu quisesse fazer uma porta end sem ter a porta end, eu quisesse fazer uma end de 3 entradas, dá para você fazer uma end de 3 entradas usando 3 inversores e um resistor. Como é que funciona esse circuito? Ó, esse inversor vai inverter, obviamente, o que está sendo colocado aqui. E aqui a gente tem a fonte. Se eu colocar aqui a minha saída, ou seja, se eu quiser medir aqui a minha saída, o que é que vai aparecer de sinal aqui? Bom, o que vai aparecer de sinal aqui vai ser exatamente uma operação de AND entre essas 3 entradas. Ela podia ser só 2, gente. Não precisava ser 3 entradas, não. Podia ser só 2. Eu vou facilitar a nossa vida. Ó, eu vou riscar isso aqui, vou tirar essa daqui e vou dizer que só tem essas 2 entradas. Se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, se isso aqui é uma porta AND, quanto é que deveria aparecer aqui? 0. Como é que eu sei que apareceu 0 aqui? Ó, isso aqui não é um inversor. Se é um inversor, aqui vai aparecer 1, não é? E aqui vai aparecer 1 também. Se apareceu 1 aqui e se apareceu 1 aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, na prática, que eu tenho 5 volts aqui e aqui eu também tenho 5 volts. Se eu tenho 5 volts aqui, eu tenho 5 volts aqui e aqui eu tenho 5 volts, o que é que faz a corrente fluir por esse resistor? É o que a gente chama de diferença de potencial. A corrente só flui de um potencial maior para um potencial menor. Se tem 5 volts aqui, tem 5 volts aqui, ou seja, nesse ponto aqui tem 5 volts, não existe diferença de potencial da fonte para esse ponto. Se não existe diferença de potencial da fonte para esse ponto, não existe fluxo de corrente passando por esse resistor. Se não existe fluxo de corrente passando por esse resistor, aqui não tem corrente aqui nessa saída. Se não tem corrente saindo aqui, isso aqui é 0. Então, se eu coloco 0 aqui e eu coloco 0 aqui, aqui é 0. Agora vamos fazer o caso contrário. Se eu colocar aqui 1 e 1. Se eu colocar 1 e 1 aqui, aqui vai aparecer 0 e aqui vai aparecer 0. Se aparece 0 aqui, isso corresponde a 0 volt. Aqui também corresponde a 0 volt. Se tem 0 volt aqui, 0 volt aqui, aqui vai ter 0 volt. Se tem 0 volt aqui, eu tenho, ó, diferença de potencial. Consequentemente, a corrente vai descer. Se essa corrente desceu por aqui, essa corrente vai fluir para cá e vai vir para cá, fazendo com que essa saída seja 1. Por isso que esse circuito aqui funciona como uma AND com fio, né? Ele simboliza uma conexão AND. Essa corrente, essa estrutura que foi montada aqui, ela é uma estrutura feita em um CI. Esse CI aqui, ó, o 74LS05 ou 74HC05. Esse CI funciona com essa estrutura aqui. E ele deixa você colocar esse resistor aqui, que vai definir qual é a máxima corrente que vai ter na saída. Não é? Então, esse CI é um CI comercial e que tem essa estrutura interna. Essa é uma outra forma de você implementar uma porta AND, usando inversores. Bom, saída triste, lembra que eu falei, né? Ó, você tem a possibilidade de eu coloco baixo na saída, aparece alto, eu coloco alto na saída, aparece baixo, só que existe um outro tipo de saída, que é você habilitar ou não o funcionamento da porta. Você habilitar ou não o funcionamento da porta vai fazer com que a saída entre num estado que a gente chama de estado de alta impedância. No estado de alta impedância, você não tem corrente fluindo pela saída, seja ela saindo ou seja ela entrando. Ó, vamos entender de novo como é que é o funcionamento normal da porta. No funcionamento normal da porta, você coloca nível baixo aqui, aqui sai nível alto. Por que é que sai nível alto? Porque existem aqui, ó,
duas chaves. Essas duas chaves, elas vão ser acionadas, ou uma ou a outra, de acordo com o valor que eu coloco aqui na entrada. Se eu colocar baixo na entrada, tem que sair alto. Para sair alto, a chave de baixo vai ficar aberta e a chave de cima vai ficar fechada. Então, corrente vai vir pela fonte e vai sair aqui. Se a corrente saiu aqui, aqui está nível alto. Eu estou fornecendo corrente. E essa corrente está vindo da fonte. Coloquei baixo, saiu alto. Se for o contrário, se eu colocar alto, aqui em cima vai ficar aberto e aqui embaixo vai ficar fechado. Se está fechado embaixo, isso quer dizer que qualquer corrente que venha por aqui por fora vai entrar aqui no CI, vai fluir por essa chave aqui de baixo e vai vir para o terra. Então, ó, aqui está vindo zero. Se eu coloquei um aqui, está aparecendo zero. Aparecer zero na saída de uma porta quer dizer que ela está drenando corrente. Corrente vem do mundo externo da porta e entra e vai para o terra. Só que imagine que eu não coloquei um nível de tensão aqui, nem alto, nem baixo. E o nível de tensão que eu coloquei está dentro daquela faixa lá. O indeterminado. Se ele estiver dentro dessa faixa indeterminado, eu não sei o que é para colocar na saída. Se é para colocar 0 ou se é para colocar 1. Como é que eu garanto que nem vai sair, nem vai entrar corrente? Para que nem saia, nem entre corrente, existe um mecanismo, que é o que a gente chama de saída de alta impedância. A saída de alta impedância nada mais é do que você deixar as duas chaves abertas. Se você deixa as duas chaves abertas, nem corrente vem daqui, nem corrente vem daqui para cá. Nem corrente passa daqui para cá, nem corrente vem daqui para cá. Se essas duas chaves estão abertas, não tem fluxo de corrente nem entrando, nem saindo na saída dessa porta lógica. Esse estado é o estado que a gente chama de alta impedância. É como se a porta lógica estivesse desligada. Ela não trabalha nem com nível alto, nem com nível baixo. Certo? Para você fazer isso, existem algumas entradas em alguns CIs que nós chamamos de OE, que nada mais é do que Output Enable, habilitação da saída. Se você deixar essa entrada no CI habilitada, ela vai funcionar da maneira normal. Bota baixo, sai alto, bota alto, sai baixo. Isso no caso do inversor. Podia ser uma porta end, podia ser uma porta... Ela vai funcionar no jeito normal dela. Se você vier aqui nessa entrada e colocar 0, é como se você estivesse desligando a porta lógica. A porta lógica, ela não vai colocar nada na saída. Ela nem vai permitir entrada de corrente, nem vai permitir saída de corrente. Mesmo que você mude as entradas. A entrada pode estar alto ou baixo. A saída não vai permitir nem entrada nem saída de corrente, porque ela está no estado de alta impedância. Esse estado é um estado de segurança para a porta lógica. Então, ó, se você observar, se você pegar aqui, ó, o 74LS125, ele tem uma entrada de habilitação barrada, isso quer dizer que o CI, a porta vai ficar ligada se você colocar 0, e a porta vai ser desligada se você colocar 1. E ele tem, também existe o 74LS126, que funciona do mesmo jeito, só que a porta vai estar ligada se você colocar 1, e a porta vai estar desligada se você colocar 0. Certo? Basicamente isso. A saída tri-state, ela permite você fazer algumas operações daquele jeito, ó. Lembra que eu falei, ó, você tem que tomar o máximo de cuidado, você não pode ligar as saídas no mesmo fio. Se você levar em consideração esse tipo de entrada aqui, ó, que é a de habilita ou não uma porta lógica, você pode fazer isso. Por quê? Porque a saída que vai estar aqui presente nesse fio, ela pode ser controlada habilitando ou não a porta lógica que você quer que
utilize a saída. Então, tipo, se eu quiser que só essa porta lógica utilize a saída, é só eu desligar essa e desligar essa. Se eu desligar essas duas, essa saída dessa porta lógica aqui nem recebe nem fornece corrente. Essa saída dessa porta lógica aqui nem recebe nem fornece corrente. Então, só essa saída aqui vai fornecer ou receber corrente. Ah, se eu quiser trabalhar com essa agora, aí eu vou lá e desligo essa porta lógica. E aí só essa daqui vai funcionar. Para ligar todas as saídas no mesmo barramento, você tem que ter uma saída controlada desse tipo, para que você garanta que a porta lógica está acionada ou não. Beleza? Bom, gente, isso aqui foi o que a gente viu na aula de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, na verdade, né, que eu percebi que vocês não interromperam em momento nenhum a aula, sintam-se à vontade para questionar alguma coisa, certo? Na próxima aula, a gente vai continuar, vai ver mais um pouco a respeito dessas características de porta lógica, no projeto de porta lógica, aí a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com esse tipo de transistor, transistor tipo P, transistor tipo N, para montar configurações de portas lógicas, levando em consideração esses tipos de canais, e depois a gente segue com o conteúdo de MUX, DEMUX, codificadores e decodificadores. E aí a gente parte para os circuitos sequenciais, certo? Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguma coisa que a gente possa esclarecer agora mesmo? Beleza, Cândido. Bom, gente, qualquer dúvida, como eu já falei algumas vezes, não se sintam acanhados, podem entrar em contato. Eu vou interromper a gravação, essa aula, até o final do dia, eu vou deixar disponível lá, via Siga, e vocês vão poder acompanhar, revisar essa aula, reassistir. Certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato.